nós vamos falar hoje sobre os dois caminhos. Dois caminhos. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Amém? E essa reflexão que nós vamos fazer se encontra no Salmo capítulo de número 1. Vamos ler aqui o Salmo capítulo de número 1. Vamos ler o versículo de número 1. Salmo capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Então aqui no Salmo capítulo de número 1, nós vamos encontrar aqui o salmista descrevendo aqui dois caminhos: o caminho da pessoa justa e o caminho da pessoa ímpia. Porque existe um caminho que será recompensado por Deus. Amém? Esse é o caminho do justo, né? Agora, como é que nós podemos saber se nós estamos percorrendo esse caminho, o caminho do justo, esse caminho que será recompensado por Deus? Nós precisamos prestar atenção na descrição que o salmista ele faz aqui no Salmo capítulo de número 1, versículo de número 1. Então vamos voltar aqui esse versículo que diz que bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado significa feliz. Então feliz é aquela pessoa que não faz. Então repare que o salmista está nos mostrando aqui por meio da palavra de Deus que o justo, aquela pessoa que é feliz, é uma pessoa que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, a conduta da pessoa justa, aquilo que ele não faz é o quê? É não andar segundo o conselho dos ímpios. E o versículo segue dizendo: e também não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, eu quero fazer aqui 3 perguntas baseadas nesse texto que nós acabamos de ler, para ver se nós estamos de fato caminhando nesse caminho do justo. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: você está andando no conselho dos ímpios? A segunda pergunta que eu faço, baseada no texto que nós acabamos de ler: você tem se detido no caminho dos pecadores? E a terceira pergunta que eu faço é: você tem se assentado na roda dos escarnecedores? O que significa andar no conselho dos ímpios? Meus irmãos, toda vez que nós somos impelidos a fazer aquilo que a palavra de Deus reprova, seja por meio de um conselho de uma pessoa, ou seja mesmo até mesmo por meio daqueles pensamentos ou sentimentos que querem nos mover para fazer aquilo que Deus reprova, é exatamente nesse momento que nós estamos diante de um conselho ímpio. E toda vez que a gente cede a esse conselho do ímpio, nós passamos a trilhar o caminho dos ímpios. Amém? Então, quem deseja trilhar o caminho que no final das contas vai ser recompensado por Deus, quem deseja trilhar o caminho do justo, precisa se submeter a Deus e a sua palavra. Precisa se submeter à vontade de Deus, conforme está revelado na sua palavra.
se nós queremos percorrer esse caminho do justo, nós precisamos nos submeter à orientação do Espírito Santo de Deus, que fala no nosso interior por meio da palavra de Deus. Amém? Outra coisa que o justo ele não faz é não deter-se no caminho dos pecadores, né? E o que significa se deter no caminho dos pecadores? Bem, nós nos detemos no caminho dos pecadores todas as vezes que nós assumimos o mesmo ponto de vista dos pecadores. E os pecadores aqui, nesse texto bíblico, não está falando simplesmente de alguém que tem pecado, porque segundo a palavra de Deus, todos nós somos pecadores, né? Todos nós pecamos, cometemos pecados. Só que existe uma diferença daquele que nasceu de novo e daquele que ainda não experimentou esse novo nascimento. Existe uma diferença daquele que é filho de Deus e daquele que está numa condição de criatura de Deus. Então, quando a Bíblia fala não se deter no caminho dos pecadores, não está falando simplesmente de alguém que comete um pecado por acidente, mas está falando de alguém que vive constantemente na prática do pecado. E é importante nós sabermos disso, que um filho de Deus, por mais que ele venha cometer um pecado, ele nunca tem prazer no pecado. Mas toda vez que um filho de Deus ele peca, ele sente um profundo pesar. E esse pesar, ele vem por causa do Espírito Santo que habita na sua vida. Amém? Então, se deter no caminho dos pecadores significa você assumir o mesmo ponto de vista daquelas pessoas que vivem na prática do pecado. Assumir o mesmo ponto de vista, as mesmas ideias daquelas pessoas que amam a prática do pecado, que se deleitam na prática do pecado. Se deter no caminho dos pecadores também significa você defender e até mesmo justificar uma conduta errada que você tem. E a partir do momento que você se detém no caminho dos pecadores, você não somente defende e justifica as suas práticas erradas, mas você também passa a defender e a justificar as outras pessoas que cometem os mesmos pecados que você comete. Então a Bíblia está dizendo, olha, você vai ser feliz, você será uma pessoa bem-aventurada se você não andar no conselho dos ímpios e você não se deter no caminho dos pecadores. Mas a Bíblia também diz, nesse versículo 1 que nós acabamos de ler, eu vou colocar mais uma vez aqui, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que significa se assentar na roda dos escarnecedores? Essa pessoa que se assenta na roda dos escarnecedores é aquela pessoa que, além de ter a postura, aquelas posturas que nós acabamos de falar agora há pouco, ele, além de ter essas posturas, ele também passa a desprezar e a ridicularizar todas aquelas pessoas que procuram buscar fazer a vontade de Deus. O escarnecedor é aquela pessoa que ridiculariza e despreza todos aqueles que buscam fazer a vontade de Deus e que estão buscando trilhar os caminhos de Deus. Amém? Então o escarnecedor é aquela pessoa que não somente vive na prática do pecado, não somente se deleita na prática do pecado, mas como ele passa a se tornar um opositor de Deus, aquele que se rebela contra Deus, contra a sua vontade, é aquele que passa a criticar a Deus e a todos os homens que procuram fazer
a vontade de Deus. Esse é o escarnecedor. Nós vamos ser bem-aventurados se nós não andarmos no conselho dos ímpios. Aí eu pergunto a você nessa noite que me ouve: você tem andado no conselho dos ímpios? Você tem sido influenciado por pessoas ou por sentimentos que te levam a fazer aquilo que a palavra de Deus reprova? Você tem se detido no caminho dos pecadores, ou seja, você passou a assumir o ponto de vista daquelas pessoas que não temem a Deus, mas que se deleitam no pecado? Você tem se assentado na roda dos escarnecedores, ou seja, você passou a ridicularizar a Deus e aquilo que a palavra de Deus nos ensina? Isso é muito importante nós refletirmos. Vamos refletir agora no versículo de número 2. O versículo de número 2 diz assim: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém? Então, no versículo de número 1, a palavra de Deus está nos ensinando primeiro aquilo que o justo ele não faz. Ele não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui no versículo de número 2, a palavra de Deus está dizendo o que o justo faz. E o justo ele faz duas coisas. Primeiro, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Segundo, ele medita nessa lei de dia e de noite. Amém? Você é uma pessoa que tem prazer na lei do Senhor? Você é uma pessoa que tem prazer na palavra de Deus? Porque se você é uma pessoa que não tem prazer na palavra de Deus, na lei de Deus, se você é uma pessoa que não para meditar na Bíblia Sagrada, naquilo que a palavra de Deus nos ensina, então existe uma grande possibilidade de você estar trilhando o caminho do ímpio e não o caminho do justo. Porque a Bíblia diz que o justo, aquele que trilha, aquele que está caminhando nesse caminho que a Bíblia chama do caminho do justo, é alguém que tem o prazer na lei do Senhor. E como é que ele manifesta esse prazer? Como é que ele externaliza esse prazer que ele tem na lei do Senhor? A Bíblia diz: ele medita na sua lei de dia e de noite. Eu sei, meus irmãos, que muitas das vezes a gente se sente desanimado, né? Muitas das vezes a gente tem essa tendência de querer deixar a palavra de Deus de lado. Mas nós precisamos entender que se nós queremos trilhar o caminho do justo, se nós queremos ser uma pessoa bem-aventurada, como a Bíblia nos diz, nós precisamos decidir obedecer a palavra de Deus. E à medida que a gente decide obedecer a palavra de Deus, à medida que nós, pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós passamos a obedecer a palavra de Deus, o Espírito Santo vai enchendo o nosso coração de alegria. Amém? Então talvez você tenha sido uma pessoa que não tem tido prazer na lei do Senhor, né? Mas esse prazer, essa alegria, ela vem à medida que você decide viver segundo os princípios da palavra de Deus. E conforme você vai obedecendo a palavra de Deus, se esforçando para viver aquilo que a palavra de Deus te ensina, essa alegria ela vem tomando conta do teu coração. Esse prazer passa a ser uma realidade na sua vida. Amém? Então, como é que nós podemos ter prazer na lei do Senhor, né? Como é que nós podemos meditar
na lei do Senhor, na palavra de Deus? Primeiro, nós meditamos na palavra de Deus quando nós refletimos na leitura da palavra de Deus, porque a Bíblia ela foi escrita não somente para nós lermos, mas nós precisamos meditar, e meditar é refletir profundamente naquilo que nós estamos lendo. Isso é meditar. Nós meditamos na lei do Senhor quando nós, por exemplo, nos esforçamos para memorizar a palavra de Deus. Amém? Se você não tem o costume de memorizar a palavra de Deus, passe a fazer isso. Se esforce para meditar, para memorizar os versículos da Bíblia, né? Comece de forma memorizando, por exemplo, um versículo por semana, né? E conforme você for adquirindo esse hábito de memorização, passe a aumentar 2 versículos e vai memorizando de forma gradativa, e você vai perceber que a palavra de Deus vai renovar a sua mente. E uma pessoa que tem uma mente renovada é uma pessoa que passa a ser transformada pela palavra de Deus. Amém? Então você medita na lei do Senhor quando você reflete profundamente naquilo que você leu, e você medita na lei do Senhor quando você se esforça para memorizar a palavra de Deus e guardar ela aqui no seu coração. Por exemplo, o Senhor Jesus, quando ele foi tentado no deserto, né, ele não tinha uma Bíblia escrita, né, com ele, mas ele venceu a tentação usando a palavra de Deus. E a palavra de Deus que estava no seu coração. E é assim que nós vamos vencer. É assim que nós vamos vencer os desafios. É assim que nós vamos vencer as provações. É assim que nós vamos vencer as tentações. Guardando a palavra de Deus em nossos corações. Amém? Então nós meditamos também na palavra de Deus quando nós estudamos a Bíblia Sagrada. Como eu disse, a Bíblia Sagrada ela não foi feita para nós simplesmente lermos a palavra, mas a Bíblia ela foi feita para ser estudada. Amém? Você precisa aprender a estudar a palavra de Deus, marcar aquelas verdades que estão contidas aqui na palavra de Deus, sabe? As promessas de Deus. Você precisa estudar. E ao estudar, você precisa também se esforçar para aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia. Então, você trilha o caminho do justo quando você não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas você medita na lei do Senhor, e na sua lei você passa a meditar de dia e de noite. Você tem prazer na lei de Deus, você estuda, você reflete profundamente na palavra de Deus e se esforça para aplicar os seus princípios no seu dia a dia. Amém? Glória a Deus. Vamos ver o que o versículo 3 desse salmo nos diz. Versículo de número 3. O versículo 3 diz assim: Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte, que se nós termos o nosso prazer, se a lei do Senhor for o nosso prazer, se nós meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite, se nós nos esforçarmos para viver, aplicar os princípios da palavra de Deus no nosso dia a dia, em
então, o que vai acontecer conosco? O que nós vamos experimentar? A Bíblia ela faz uma comparação. Ela compara o justo com o quê? Como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que palavra maravilhosa. Será que você tem sido como esta árvore que a Bíblia descreve? Como essa árvore que é plantada próximo à fonte das águas? Eu vou colocar aqui a imagem de uma árvore. Olha só, uma árvore plantada próximo à fonte das águas. Essa é uma árvore que tem as suas folhas todo o tempo verdinhas, viçosas. Essa é uma árvore que tem o seu fruto na estação própria, como diz a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Isso aqui, meus irmãos, é uma ilustração. É uma ilustração de uma pessoa que ela é curada. Ela é curada porque as águas servem de nutrientes, né? As águas servem de nutrientes para aquela árvore. E uma vez que nós estivermos com a nossa vida sustentada na palavra de Deus, nós seremos como essa árvore. Nós vamos estar constantemente recebendo de Deus essa cura. Nós vamos estar constantemente sendo restaurados por Deus. Nós vamos estar constantemente com a nossa vida sendo renovada, revigorada. Então essa árvore plantada junto à fonte das águas fala de saúde espiritual. Talvez você tenha se sentido enfraquecido, talvez você tenha se sentido desanimado, talvez você não tenha visto frutos na sua vida, porque a lei do Senhor não tem sido o seu prazer. Porque talvez você não tenha meditado na lei do Senhor e se esforçado para aplicar os princípios que a palavra de Deus te ensina. Amém? Então, se nós trilharmos esse caminho do justo, se nós evitarmos o conselho dos ímpios, se nós evitarmos viver uma vida com uma conduta dos ímpios, nós vamos ser como esta árvore. Nós vamos ter essa saúde espiritual que a palavra de Deus está descrevendo aqui. Nós vamos ter uma vida de estabilidade, mas essa estabilidade em Deus. É como aquela parábola que o Senhor Jesus, aquela ilustração que o Jesus fez ali em Mateus, no Sermão do Monte, né? Que ele diz que a casa que foi edificada sobre a rocha, o que aconteceu? Vieram os ventos, vieram as águas, o vento soprou forte, bateu com ímpeto contra aquela casa, mas aquela casa permaneceu de pé, porque estava edificada na rocha. É exatamente isso que vai acontecer conosco quando a lei do Senhor for o nosso prazer. Quando nós estudarmos a palavra de Deus com seriedade e procurarmos viver os princípios que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos ter essa estabilidade. A nossa vida vai estar enraizada em Cristo. E por mais que as tribulações e as dificuldades venham contra a nossa vida, nós permaneceremos de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Essa árvore plantada junto à fonte das águas, vou colocar mais uma vez aqui, essa árvore plantada junto à corrente de águas, fala também de alguém que está recebendo essa força, está sendo renovado,
está sendo revigorada por Deus, está sendo banhada constantemente pela presença do Espírito Santo na sua vida. Amém? E é uma árvore que produz frutos, porque o Senhor Jesus nos chamou para nós produzirmos frutos. Amém? Fala também de prosperidade, de uma vida de prosperidade em Deus. Amém? Vamos ver o que diz o versículo de número 4. O versículo de número 4 diz assim: os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa, né? Se por um lado a palavra de Deus compara o justo como sendo uma árvore que é plantada junto à fonte das águas, né? Por outro lado, a Bíblia está dizendo que os ímpios, eles não são assim, mas são como a palha que o vento dispersa. Então, a palavra de Deus faz uma comparação do ímpio aqui como se fosse uma palha, né? Uma palha que é a moinha que o vento espalha, né? É interessante quando nós estudamos aqui um pouco sobre a cultura de Israel do Antigo Testamento. O que nós vamos descobrir? Olha só, quando os agricultores eles faziam ali a colheita do trigo, né, existia um processo de debulhar o trigo, onde nesse processo havia a separação da palha e do trigo, né? O trigo ele era recolhido para o celeiro do agricultor, e a palha não, a palha ela era dispersada pelo vento, né? Conforme diz aqui o versículo 4, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa, né? Então, nesse processo do agricultor nos tempos do Antigo Testamento, havia ali um processo chamado de joeirar o trigo. Eu vou mostrar para vocês aqui o que é esse joeirar. O joeirar é isso aqui, ó. Você vê aqui na imagem o lavrador que usava ali um grande garfo de madeira, né? Que tinha ali 5 pontas, conforme diz aqui a nossa imagem, né? E ele pegava essa palha e ele jogava para cima. Ele jogava para cima a palha para que o vento, quando o vento soprasse, ele levava a palha. A palha é ali um símbolo. A Bíblia compara o ímpio com essa palha, né? E a palha, o que acontece com a palha? A palha ali, ela é levada pelo vento, ela é descartada, né? A palha é um símbolo de instabilidade. Se o justo ele é comparado com uma árvore plantada junto à fonte das águas, que tem ali a sua estabilidade, o ímpio, por outro lado, ele tem uma vida instável. A palha fala de alguém que não tem profundidade, né? A árvore plantada junto à fonte das águas, ela tem as suas raízes profundas e fortes, né? Que é fortalecida constantemente, que está recebendo constantemente os nutrientes. Já a palha não, ela seca, ela não tem profundidade. Ela não tem profundidade, é inconsistente, ela é soprada e ela é levada pelo vento. E o ímpio, ele é comparado com essa palha, né? Conforme diz, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Essa é a condição do ímpio, segundo a palavra de Deus. E o versículo de número 5 vai nos dizer o que vai acontecer com o ímpio. O que acontecerá com o ímpio? Vamos ver o que acontecerá com o ímpio. O versículo de número 5 diz assim, ó: por isso os ímpios não prevalecerão no juízo,
nem os pecadores na congregação do justo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, o que vai acontecer com o ímpio? Eles não vão subsistir no juízo. Ou seja, Deus ele preparou um dia para julgar todas as coisas. Um dia todos nós vamos estar perante o tribunal de Cristo para sermos julgados. E a Bíblia está dizendo que aquela pessoa ímpia, aquela pessoa que não se submete à vontade de Deus, aquela pessoa que não tem prazer na lei de Deus, aquela pessoa que não medita na lei do Senhor de dia e de noite, aquela pessoa que não procura aplicar a palavra de Deus, mas escarnece de Deus e de tudo aquilo que Deus diz, de tudo aquilo que Deus fez, né? Essa pessoa que vive uma vida fazendo aquilo que a palavra de Deus reprova, no final das contas, elas não subsistirão no juízo de Deus. Ou seja, isso aqui está falando do julgamento de Deus, da condenação dos ímpios. Versículo de número 5, é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E no versículo 6, a Bíblia vai nos dizer a maneira como Deus se relaciona com o justo e qual é o destino do ímpio. Vamos ver, versículo de número 6. Versículo de número 6 diz que o Senhor conhece o caminho dos justos. Ou seja, quando a Bíblia fala que Deus conhece o caminho do justo, a Bíblia está dizendo que Deus ele guarda o justo. A Bíblia está dizendo que Deus ele cuida do justo. A Bíblia está dizendo que Deus ele protege o justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Glória a Deus por isso. Espero que você tenha sido edificado por meio dessa palavra, por meio dessa reflexão no Salmo capítulo de número 1. Eu quero orar nesse momento pela palavra que nós acabamos de ministrar. Vamos orar nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, que neste dia, Senhor, nós possamos encontrar, nós possamos estar no caminho dessas pessoas que a Tua palavra chama de bem-aventurados. Meu Deus, nos ajuda a guardar em nossos corações, meu Deus. Nos ajuda a guardar em nossa mente, em nossa vida, a Tua palavra, Senhor. Não deixa, meu Deus, que o nosso coração, que os nossos pensamentos se encham de maldades. Nos ajuda, Senhor, a caminhar nesse caminho do justo, que o nosso deleite, que o nosso prazer esteja em Ti, esteja, meu Deus, na Tua palavra, Senhor, e que os nossos pensamentos mais íntimos, Senhor, estejam abertos para Ti e sobre Ti, Senhor, em cada momento. Ó Deus, nós queremos, Senhor, ser como aquela árvore, Senhor, plantada junto à fonte das águas, Senhor. Aquela árvore, Senhor, que dá o seu fruto na estação própria. Aquela árvore cuja folhagem não cai, mas tudo quanto faz prospera, Senhor. Que Tu possa nos abençoar nessa noite. Abençoa, meu Deus, a vida de cada uma das pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus, que possamos, meu Deus, abandonar o caminho do ímpio e trilharmos, Senhor, o caminho do justo. Nos perdoa
os nossos pecados, as nossas ofensas, que o sangue de Jesus nos lave, nos purifique, Senhor, de toda a maldade, meu Deus, e que possamos, meu Deus, nos deleitar em fazer a Tua vontade, que possamos percorrer, Senhor, esse caminho que no final das contas será recompensado por Ti, Senhor. Será recompensado, meu Deus, não porque merecemos, não por causa das nossas obras, Senhor, mas por causa da Tua graça, que nos capacita, que nos abençoa e que nos introduz, Senhor, em Tua presença. A honra é Tua, Senhor, a glória é Tua, o louvor é Teu, Senhor, e que assim seja para todo sempre, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu espero sinceramente que você tenha sido abençoado por meio dessa palavra.